Eu gosto dos franceses porque eles tiram a coroa dos reis antes de cortar a cabeça deles. Os mudos são misteriosos e enigmáticos. O que acontece é que com o silêncio a pessoa não pode dar explicações. Os mortos não contam, porque os mortos não são pessoas, os mortos são cadáveres. Quem diz isso é o Yokult, que os cultos sabem muitas coisas dos livros, mas não sabem nada da vida. O menino rico e o menino pobre. Os livros narrados por criança definitivamente acabam mexendo muito comigo. É um tipo de narrador que eu gosto bastante. A experiência literária, eu noto cada vez mais que ela cresce quando eu leio livros narrados por crianças. Aí eu fico sempre pensando nas razões que me levam a gostar tanto de livros narrados por meninos, meninas. Pensei assim, acho que a forma da linguagem acaba resgatando algo que eu tive lá na minha infância. Às vezes eu fico pensando que esse lado infantil ainda tá dentro nas bases de cada um de nós. E aí nesse vídeo de hoje eu trago mais 2 livros que eu amei demais. São narrados por crianças: o Festa no Corvil, do escritor mexicano Juan Pablo Villalobos, e o A Vida pela Frente, do escritor que ele nasceu na Lituânia, mas produziu muito do seu conteúdo na França, que é o Romain Gary. Eu não sei se eu falo certo o nome dele nunca. E ele escreve sobre o pseudônimo de Émile Ajar. E só a gente já perceber, só em dizer o nome desses escritores, né? Um mexicano, América Latina, um cara da Lituânia que morou na França. E aí a gente começa a ler as obras desses dois e imediatamente a gente já percebe a conexão da origem do lugar que eles estão falando com a produção que eles estão oferecendo no texto deles. Porque o tema do olhar desses 2 meninos, o Mono e o Toshli, acaba sendo um olhar de uma criança sob o ponto de vista de subalterno, uma criança que está à margem, que está num ambiente de violência, um ambiente que não é confortável para ela, não é o ideal para ela, e ela vai ter que sobreviver. O Toshli é o nosso protagonista aqui, a gente vai ver a história pelo olhar dele. Ele é um menino, filho de um poderoso chefe do narcotráfico lá do México. Mono e Toshli, eles são meninos sozinhos. Um rico, outro pobre. Eles, de certa forma, são isolados psicologicamente, assim, eles não têm a forma de comunicação deles com o mundo exterior é bem limitada, assim. Eles fazem essa comunicação e essa percepção de mundo de um jeito muito particular. E isso que eu achei de mais grandioso nas 2 histórias é que eles usam o poder da imaginação, da mente. Como eles são crianças, eles estão se formando. O Mono, ele vai para eu acho que ele acaba, pelo fato de estar na pobreza, ele vai para uma realidade mais adulta e uma realidade mais de mundo. O Toshli, apesar de ter acesso a toda a violência dentro desse palácio, porque as conversas soam e ele assiste muito conteúdo, muito filme, e sabe de histórias com muita violência, que é o que ele acaba vendo mais, porque associa ao mundo que ele vive, ainda produz ainda mais no mundo da imaginação dele essa realidade violenta. Nas percepções de Mono e Toshli lembram muito esse desenho que eu amava, que era o Fantástico Mundo de Bob. O lúdico de Mono, na minha edição aqui, que é da editora Todavia, na página 53, a gente tem assim: o maior amigo que eu tinha nessa época era um guarda-chuva chamado Arthur, que eu vestia da cabeça aos pés. Eu tinha feito uma cabeça para ele com um retalho verde, que enrolei
em volta do cabo, e um rosto simpático com um sorriso e olhos redondos, com um batom de Madame Rosa. No Festa no Covil, Toshli é a imaginação do começo ao fim, enquanto que o Mono às vezes lida por umas coisas assim na realidade, né? Algumas pessoas dizem que eu sou precoce. Aqui é o começo da novela. Dizem isso principalmente porque pensam que sou pequeno para saber palavras difíceis. Toda noite antes de dormir eu leio o dicionário. O melhor de ser rei é que você não precisa trabalhar. Só tem que colocar a coroa na cabeça. E pronto. As pessoas do seu reinado dão dinheiro para você, milhões. E mais na frente, quem ganha a coroa é quem acumula mais cadáveres. O Toshli, ele sonha em ter no seu zoológico do palácio um hipopótamo anão da Libéria. E ele vai falar por quê, né? A gente vai ver tudo que ele joga para esse hipopótamo, o sonho dele no hipopótamo anão da Libéria. Eu acho que histórias desse tipo, queria ouvir a opinião de vocês, acaba nos tocando muito quando a gente vê crianças em ambientes perigosos, ambientes marginalizados, e elas junto com adultos que deveria protegê-las, mas não conseguem muitas vezes, ou porque no caso do Toshli, né, um pai, chefe do narcotráfico, ele não tem o conhecimento assim de como que ele tem essa relação com o filho. O caso de Madame Rosa, que gosta tanto do Mono, mas também não tem condições, assim, ela cuida de várias crianças, não tem condição de proteger todas, até por conta dos demônios que ela enfrenta, dela mesma, o trauma que ela enfrentou em Auschwitz. Onde mais a gente pode encontrar isso? Os Miseráveis, João e Maria, conto dos irmãos Grimm, o conto original, O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett, David Copperfield, Charles Dickens. Aproveita e vai procurando aqui no canal a conversa que a gente teve sobre essas obras. E outro que eu peguei pensando, olha, histórias com que a gente vê crianças desprotegidas, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que não achando ruim a história, eu amo esse livro, mas aqui pensando se a protagonista, que aqui é muito mais pesado, se a protagonista aqui do Peso do Pássaro Morto tivesse talvez o poder da imaginação de Toshli e um pouco do Mono, talvez a carga que ela tivesse vivido não fosse talvez tão pesada, né? No vídeo a gente até fala se o peso é do pássaro ou do silêncio. E por falar em silêncio, Toshli, ele não fala. E ele gosta, assim, ele faz uma reflexão sobre o silêncio, porque falar é difícil para ele. Então a comunicação dele, o que acaba sendo assim até tenso, no isolamento que ele vive, nesse confinamento de Toshli, lá do Festa no Covil, de quando deságua, porque também ele não pode chorar. Ele aprende que não pode chorar com o pai. Chorar é coisa de maricas. E ele tem que ser macho. Então, o melhor dessas leituras, que eu recomendo fazer até talvez uma próxima da outra, ou então pegar a que você mais se interesse para ler, é poder perceber esse poder do imaginário infantil, a depender também da situação de cada protagonista, na pobreza, na riqueza, e como que esse imaginário acaba representando a violência que eles vivem no dia a dia. Essas crianças, elas acabam percebendo a violência de um jeito, de uma forma normalizada. E tem um artigo que eu li e eu recomendo, eu vou deixar todas as referências que eu usei nesse vídeo no box de descrições, que é o artigo do André, em que ele estuda um pouco como essa violência ela é muito colocada na literatura latino-americana em um determinado período histórico, e como que nós, daí como que
que a gente, como leitor, pode se sensibilizar com essa forma de leitura de crianças em ambientes violentos, né? Como que nós, às vezes, normalizamos a violência no nosso dia a dia, aquela coisa da nossa realidade, sair na rua, às vezes as notícias, acaba anestesiando, aquela notícia horrível já não é tão chocante assim. Por outro lado, é uma reflexão até minha, eu acho que existe muito a coisa da nossa imaginação procurando às vezes muita violência na ficção, muita violência, eu acho que até em excesso, e isso também nos anestesia ou nos faz até ter um processo assim de mergulho na violência explícita, daquela violência que eu chamo aqui, talvez até erradamente, de sensacionalista, porque é como se a gente gostasse. Eu fico até um pouco fora disso, mas eu percebo que muito dos leitores gostam dessa, parece que uma vontade assim do limite assim de flertar com a violência, já que ela existe e a gente não consegue muito se relacionar com ela. E eu particularmente eu gosto dessa forma de apresentar a violência, especialmente até no Festa do Covil, que a gente tem o tom irônico e o tom até de humor misturado com esse tema tão forte. Porque o que acontece que o André estuda isso? Se a gente se desensibiliza, se a gente não tem sensibilidade por conta de todo mundo violento que a gente vê, inclusive na representação, a gente que está consumindo aqui, contando que a gente não está dentro desse ambiente de violência propriamente dito, porque quem está dentro desse ambiente de violência não procura a violência realmente sob o ponto de vista do imaginário. E é o que a gente vai ver com o Toshly. No momento que o Toshly entra em contato com a violência mesmo, no seu simbólico, que tem a ver aí com o hipopótamo anão da Libéria, e ele entra nesse trauma da violência real propriamente dita, olha o que acontece. O barulho do tiro ficou ecoando nas paredes do depósito com os gemidos horríveis do hipopótamo anão da Libéria. Mas quem chorava era Maria Antonieta da Áustria, que tinha se assustado com o barulho. Luís XVI já estava morto. Minhas pernas ficaram bambas. Esperamos até Maria Antonieta parar de gemer e Martin Luther King Taylor fez o mesmo com ela. Só que ela não morreu com um tiro só. Ela não parava quieta e os tiros não acertaram o coração. Ela só parou no quarto tiro. Aí parece que deixei de ser macho e comecei a chorar feito maricas. Também fiz xixi nas calças. Eu gritava tanto como se fosse o hipopótamo anão da Libéria, querendo que quem me escutasse preferisse morrer para não ter que me escutar. A violência explícita, real, da vida, a morte da imaginação, do simbólico, da violência que a gente fica aqui imaginando. Aí lendo horrores nos campos de concentração, das realidades das mulheres da China, dos campos de concentração de Auschwitz, dos sanatórios e da realidade da vida favelada, da pobreza extrema. Mas quando a violência vem de verdade, aí vem o trauma, vem o choque e aí é uma outra história. É isso. Será que a gente normaliza a violência? A gente busca a violência explícita na ficção?